com a mão no coração. A Bíblia diz que Abraão foi se fortalecendo, dando glória a Deus. Ele não ignorou, ele sabia da sua condição. Mas a forma dele se fortalecer, diz a Bíblia, foi dando glória a Deus. Eu acredito que apresentando ao Senhor a grandeza dele. Exatamente como nós cantamos. Olha, eu creio, o Senhor é grande, o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor fez o céu e a terra, não há nada que o Senhor não possa fazer, eu creio, eu creio. Jeremias, vamos ler essa parte aqui. A palavra do Senhor veio a mim. E a palavra do Senhor sempre vem. Nós precisamos apenas estar atentos, porque ela sempre vem. Dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi antes de você nascer. Eu separei e o designei profeta das nações. Olha só, antes de eu formar você, você estava informe no ventre da sua mãe, eu te conhecia, eu sabia muito bem quem você já era, porque eu te via pronto. E eu projetei você para algo muito expressivo, grande. Então, quando a palavra chega para o jovem Jeremias, já chega dizendo: eu te conheço quando você ainda era um embriãozinho. Quando você foi concebido e que você era apenas um embrião. Eu já sabia seu nome, como você seria. Eu já tinha projetado, eu te conhecia. Eu te escolhi. Eu te separei. Olha bem como Deus fala, ó. Escolhi. É uma decisão, é uma atitude. Deus tomou decisões diante daquela concepção. Então ele olhou. Ninguém conseguiria saber se naquela época tivesse meios para isso, tecnologia para isso, ultrassons para isso. Não daria para saber ainda se era um menino, uma menina. Não dava para ver ainda, não estava informe. E Deus diz: eu já tinha te escolhido, eu te separei e designei. Então, olha só, escolhi para isso, separei. Eu escolhi e separei, escolhi. Opa, é isso aqui, vem para cá. Esse aqui vai para isso aqui, para quê? Ele vai ser um profeta. Eu designei. Eu projetei você para isso. Para você ser uma autoridade nessa nação. Com poder. Meu porta-voz. Uma força maior do que todas as outras forças e poderes, porque eu vou terminar de ler e você vai ver. Então eu disse, aí Deus vem e diz uma coisa, e aí então eu disse. Então Jeremias disse. Olha o que normalmente, Deus está falando de coisa grande, e olha o que normalmente está saindo das pessoas.
Ah, soberano Senhor, eu não sei falar. Espera aí. Jeremias, limpa os ouvidos. Você não está bom. Você não ouviu o que eu falei. Então eu vou repetir. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes, olha o poder desse Deus, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Então, aí Deus vem e me entrega uma palavra, ó, meu Deus, que projeto comigo, né? Ó o balde de água fria, porque é o que a gente tende a responder para um Deus tão grande. Nós medimos esse Deus por nós. Quando você não conhece a Deus, você cria um Deus parecido com você, fracote, que tudo é difícil, fraquinho, limitado. Aí nós olhamos para a nossa condição, não, mas eu não sei falar, não, mas eu não sou muito inteligente, não, mas eu não sou muito alto, não, mas eu não sou muito forte, não, mas eu não tenho essa capacidade toda, não, mas eu não tenho esse talento, não, mas eu não tenho isso. Ah, soberano Senhor, diante de uma, Deus vem e fala uma coisa dessa, rapaz, você era um embrião, eu te conhecia, antes de você nascer, eu já tinha determinado o seu destino, um destino poderoso. Ah, Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Às vezes a gente chega para Deus como se Deus não soubesse. Ah, é verdade, desculpa, Jeremias, eu esqueci desses detalhes. Nossa, que desatento que eu sou, não é? Nem percebi que você ainda não tinha uma desenvoltura para falar, que você é muito jovem. A verdade, você é muito jovem. Como que eu não vi isso? Que você ainda é jovem. Que coisa! Que coisa! Você vê como a gente age? Nós agimos como se Deus não soubesse da nossa estrutura, da nossa capacidade intelectual, capacidade emocional, capacidade física. A gente fala com base nas nossas circunstâncias. Como se Deus não tivesse se atentado, analisado. Não, nós começamos a pontuar. Olha, senhor, acho que o senhor não viu isso, tá? É porque eu acho que o senhor é desatento, mas eu sou uma pessoa muito atenta, né? Então, eu quero lhe dizer que eu não falo bem, porque eu sou muito jovem e eu não tenho essa capacidade, entendeu? Mas o senhor, eu quero te ajudar, porque, né, eu sei, o senhor não percebeu, o senhor falou sem considerar tudo, né? Bom, será que ele falou sem considerar tudo, já que eu te conheço quando você era um embrião? Eu te conheço desde quando você é um embrião, rapaz. E aí você vem me dizer que eu não sei muito a seu respeito? Eu penso que Deus, muitas vezes, diante das nossas respostas ao que Ele está dizendo, Ele deve rir. Porque, não, mas chega a ser engraçado, né? Ele ainda não sabe o quanto eu sou grande, mas ele vai saber. Ele ainda não tem consciência da minha grandeza, do meu poder, mas ele vai ter. O Senhor, porém, me disse, olha o diálogo, não diga que é muito jovem.
Você não pode falar que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Você está preocupado que você é jovem? Se eu estou te levantando, se eu envio, eu financio. Se eu levanto você, eu te capacito. Se eu estou mandando você enfrentar algo, é porque eu já dei, não é que eu vou dar não, eu já dei o suporte para isso. Porque uma vez que Deus determinou alguém para algo, vamos lembrar então de um fabricante, que, isso eu sempre falo, né? Que produz algo. Ele produz algo para depois parar e dizer assim, bom, vamos chamar todo o pessoal aí, para que a gente vai usar isso aqui mesmo? Ele faz, ele projeta, ele produz aquilo com uma finalidade definida, não é? Ele já sabe para que aquilo vai servir, qual a função daquilo, e ele fabrica aquilo dando todas as condições daquilo funcionar como está sendo apresentado, que vai funcionar. Olha, isso aqui vem para resolver um problema, e nós produzimos isso aqui para resolver tal problema. Então, ele vai cumprir esse papel. Ou seja, o Senhor me escolhe, Ele me vê, Ele me escolhe, e Ele designa minha vida para algo. Ou seja, então, eu já fui formada com todas as condições de ocupar aquele lugar. E daqui a pouco eu vou falar mais, porque a Bíblia fala que antes de tudo, Ele conhece o final antes mesmo daquilo começar. E por que muita coisa não acontece como Deus determinou o projeto dele? Porque a pessoa não se alinha. Ela insiste em não crer, ela insiste em continuar mantendo um pensamento e uma postura que não se alinha com Deus. Então, o propósito continua de pé. Você não vê que a Bíblia fala? O propósito continua de pé. A coisa ele não desistiu de fazer aquilo, mas algumas pessoas vão morrer sem viver. O Jeremias podia ter morrido sem viver, se ele tivesse mantido essa posição. E aí nós vamos falar de outros também. O próprio Moisés nasceu com o propósito de ser o libertador, mas ele podia ter morrido sem ser. Por quê? Porque ele chegou a irar a Deus por medo de aceitar o chamado. E você já parou para imaginar quantas pessoas que estão no caminho errado do seu destino, quantas pessoas que estão na direção errada, quantas pessoas que estão fazendo o que não foram criadas para fazer, por isso que elas se frustram tanto, estão no lugar errado, sempre na hora errada, na estrada errada da vida. Por quê? Porque elas continuam dizendo, então eu não sei falar, então isso não é para mim, então não tem essa capacidade. Então, mas você já foi gerado para aquilo que Deus disse. Não é que Deus decidiu botar depois. Você foi gerado, foi colocado em você. Por isso que a gente fala, Isaías 45 não fala dos tesouros escondidos? Tem tesouros dentro de nós, dentro de mim. Olha que eu já descobri muitos, hein? Mas eu sei que eu ainda não descobri todos.
Porque muita coisa que eu faço, eu não acreditava que estava aqui que eu podia fazer. Então eu descobri muita coisa, mas eu sei que eu ainda vou descobrir muitas outras. Eu sei que há um potencial maior que ainda não está sendo utilizado. Então imagina, cada um que está aqui. Não é que Deus decidiu depois colocar em você, você já nasceu com isso. E agora é um desenvolvimento. É você acreditar e deixar com que isso flua e se desenvolva. Porque muitas pessoas, quando eu leio sobre Jeroboão, o que o Senhor deu para ele e tudo que aconteceu, o Senhor disse, ó, se você me obedecer, eu vou dar a você uma casa firme, como eu dei para Davi. Olha, é uma promessa. Muitos receberam promessas na Bíblia. Eu quero dizer que Jeroboão recebeu uma promessa muito grande. Ele pega o exemplo de Davi, é como pega o exemplo de Davi. Então imagina você ouvindo, sabe Davi? Sei, Senhor, aquele que lutou com o gigante, que foi o grande rei, o grande general. Então, se você me obedecer como ele me obedeceu, eu vou fazer na sua vida como eu fiz na dele. Você entendeu? Jeroboão ouviu isso. Eu vou dar a você uma casa firme, edificar uma casa firme para você como eu edifiquei para Davi. Eu vou fazer na sua vida o que eu fiz na vida de Davi. Aí, ele faz uma curva. Ele faz uma curva. Ele vai e faz do jeito dele. Ele recebe numa tacada só, 10 tribos, se torna o rei de 10 tribos. A casa de Davi, por conta da desobediência, no final, tanto de Salomão e agora de Roboão, fica com 2 tribos, Judá e Benjamim, em Jerusalém. E ele recebe 10 tribos. E o Senhor disse, eu vou fazer. Igualzinho, sabe o Davi? Eu te dou um exemplo. Ó. Davi, sabe? Vou fazer igual. Ele recebe de uma vez só. A vida dele sobe. Aí por não confiar na palavra do Senhor, ele tenta fazer do jeito dele. E fez uma das coisas mais abomináveis da Bíblia. Você vai, quando fala os caminhos de Jeroboão, a casa de Jeroboão, nossa, é só tragédia. É a pior coisa para Deus. O sujeito, filho da viúva, um sujeito que trabalhou, foi um bom funcionário, foi um funcionário de Salomão, que depois se rebelou contra Salomão, quando começou a ver que Salomão estava pesando muito com impostos sobre o povo. Ele mesmo, ele viu que não, ele discordou daquilo. Então, aparentemente, parecia que estava dentro dele um senso de justiça, uma vontade de cuidar daquele povo e fazer a coisa certa, quando ele tem a oportunidade. Ou seja, então aquilo estava lá dentro dele, Deus colocou dentro dele. Mas aí ele faz uma curva. E faz do jeito dele. Eu não vou entrar muito nisso, mas quem já me ouviu falar tanto de Jeroboão aqui, sabe o que ele fez? As piores coisas. Ele tentou imitar o sistema de Deus, com medo do povo subir a Jerusalém para adorar o Senhor e se voltar para a dinastia de Davi, para a família de Davi. Ele tentou criar um sistema
político religioso próprio, imitando um outro líder que já tinha feito isso também, que foi quem deu a ideia, que foi Arão no deserto, fazendo um bezerro, ele decidiu fazer 2. E eu acho, e é muito interessante o quanto as pessoas não aprendem com os erros dos outros, né? Estava escrito lá nas escrituras o que aconteceu com o povo, com todo mundo, a morte, a vergonha, a humilhação, a derrota. Aí a pessoa vai lá e faz. Ela tem uma promessa grande, Deus está mostrando para ela o que Ele vai fazer. Ela vai e faz ao modo dela. Então, quando a vida de uma pessoa não está dando certo, nunca esqueça disso. Quando a vida de uma pessoa não está dando certo, é porque ela saiu do caminho do destino dela, fez um desvio feio. É porque ela está desalinhada, não está alinhada com Deus. Ela está desalinhada. Ou seja, Deus escolheu, separou, designou, colocou dentro dela, mas ela agora, por não acreditar, talvez, como aqui no início, não sei falar, não é para mim, sou muito jovem, não tenho essa capacidade, não tenho isso, não tenho aquilo. Aí o Senhor vem e fala para ele, não, você não tem que falar assim, você tem que ficar com o que eu estou falando, você não pode rebater, não, mas eu não posso por causa disso. Se Deus está dizendo que você pode, é o que Ele está dizendo no versículo 7, não diga que você não é, você é muito jovem, porque se eu estou dizendo que você pode, o que eu disser você vai fazer, o que eu ordenar, não tenha medo deles, pois eu estou com você. Quantas vezes você vai encontrar nas escrituras isso? Não tenha medo disso, porque eu estou com você, para protegê-lo, declara o Senhor. Quantas vezes você já ouviu, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, porque eu estou com você, eu te protejo. O Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca e disse-me, agora, eu já tinha te designado profeta, quando você ainda era informe, você não tinha nascido. Agora, eu coloco as minhas palavras na sua boca, ponho na sua boca as minhas palavras. Você sabe o que isso significa? Se você crê nisso, você não vai nem perceber, elas vão sair. Simplesmente vai surgir coisas, vai vir coisas assim, ideias, pensamentos, uma autoridade sobre você, que você mesmo vai ficar sem entender. Sou eu estou colocando. Eu estou tocando. E algumas pessoas foram tocadas. E ainda assim, elas disseram não. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos. Agora eu te pergunto, um negócio desse é pequeno. O Senhor deu para um homem a autoridade sobre nações e reinos, sabe para quê? Para tudo. Ó, se for preciso arrancar, para arrancar e despedaçar, para arruinar e derrubar, e para edificar e plantar. Você pode arrancar e despedaçar o que está errado. Você pode derrubar, mas você pode também construir, você pode plantar. Você tem o poder de mudar esses reinos e nações. Aí,
a gente lê isso aqui, não, foi para Jeremias. Não, não, o poder que há em nós é muito maior. É que não cremos e não ocupamos esse lugar. Não cremos. Esse é o problema. Porque muito mais agora, com Jesus, eu e você, nós temos, que Jesus disse, eu te dou poder e autoridade para pisar todo o poder do inimigo. E nada lhes fará dano. Então eu te dou poder e autoridade, então eu tenho e você tem, para arrancar o que está errado. Você não gosta de algumas coisas, você pode arrancar, você tem autoridade para isso. Para despedaçar, para arruinar, para derrubar. Você tem poder para construir, para plantar a coisa boa e tem poder para arrancar a coisa ruim. Não é minha, a palavra não é minha. Olha isso aqui. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo, o que você vê, Jeremias? O que você está vendo? Que testifica aqui. Vejo o ramo de uma amendoeira. Respondi. O Senhor me disse, você viu bem. Porque neste caso a amendoeira significava exatamente isso. Um vigiar. Pois estou vigiando. Vigiando alguém que não dorme, alguém que está atento, para que a minha palavra se cumpra. Então, Deus está vigiando para que a palavra dele se cumpra, e eu estou dando condições para ela se cumprir? Porque Deus continua na torre de vigia. A Bíblia diz que ele nem tosqueneja. Não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. Ó, como a Bíblia fala, que ele não cochila, ele não dorme, o guarda de Israel não dorme. Então eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. E você? Está se alinhando para que essa palavra se cumpra? Porque Deus está no mesmo posto, no mesmo lugar. Aí eu pulo para o 17. Você, porém, prepare-se. Então agora Deus vem e fala com ele de uma maneira dizendo, ó, eu te preparei desde antes de você nascer. E eu estou vigiando para se cumprir. Agora é o seguinte, você já recebeu o que você precisa, agora se prepara. Prepare-se, você, porém, prepare-se. Vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar. Vai fazer o que eu estou mandando você fazer. E cada um sabe o que Deus está ordenando fazer. Não fique aterrorizado por causa deles. Senão eu o aterrorizarei diante deles. Eu gosto disso. Sabe, porque às vezes tem momentos que Deus tem que pressionar um pouco mais. Porque o Senhor diz, ó, se você ceder para medo e se intimidar diante deles, isso vai voltar contra você. Isso vai voltar contra você. Quer dizer, o efeito desse comportamento vai voltar contra você. Se você tiver medo deles, isso vai voltar terrivelmente contra a sua própria vida. Que é o que eu vejo acontecer com pessoas.
Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu o aterrorizarei diante deles. Quer dizer, aí não é nem eles que vão te aterrorizar. Se você tiver medo deles te aterrorizarem, você prepare-se, porque quem vai te aterrorizar será eu que vou aterrorizar você. Você prefere o quê? Enfrentá-los ou me enfrentar? Quem que você prefere enfrentar? Eles ou eu? Porque se você enfrentá-los, eu vou ser com você. Se você não enfrentá-los, você vai ter que me enfrentar. E muitas vezes a gente vê gente se colocando numa condição que não precisava, porque na hora que teve a oportunidade de ir lá agir, tomar decisões, não tomou por conta de covardia. E aquilo voltou contra ele mesmo. Hoje faço de você uma cidade fortificada. Isso para mim é forte demais. Quando Deus vem e Ele diz isso para você, é o que Ele está dizendo. Eu faço, você já viu uma cidade fortificada? Porque Ele ilustrou para ele. Ele deu o ramo de amendoeira. Ele falou com ele, ilustrando, para que ele entendesse, para que ele tivesse consciência do que Deus estava falando. Hoje faço de você uma cidade fortificada. Uma coluna de ferro. Então, quem já viu uma coluna de ferro, já viu uma cidade fortificada e um muro de bronze contra toda a terra. Um homem. Olha o poder que Deus estava dizendo que estava sobre um homem. Na verdade, um jovem, que se achava jovem demais, inexperiente demais, incapaz de muitas coisas. Contra os reis de Judá, contra os seus oficiais, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. Então, ele ia enfrentar gente muito poderosa. Ele ia estar diante de gente muito poderosa. E de gente que não temia a Deus. Apesar de serem sacerdotes, não temiam a Deus. Eles lutarão, o Senhor já disse isso, eles lutarão contra você. Mas o Senhor já disse, mas não vencerão. E nós já ficamos com medo. A tendência do ser humano é ficar já com a primeira parte, eles vão lutar com você, aí já não houve mais nada. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Eles lutarão contra você, mas o Senhor disse, mas você não tem que se importar, nem se preocupar com isso. Não, mas não vencerão. Por um motivo. Pois eu estou com você e o protegerei, declara o Senhor. Eu estou com você e o protegerei, declara o Senhor. Então, com a mão no coração, você tem que, primeiramente, agradecer por essa palavra, já no início desse domingo de ceia, entender o que o Espírito Santo está falando com você, o escolhido, o separado, o designado para algo grande, e que em algum momento fez alguma curva aí, tomou algum rumo,
saiu do caminho do destino por medo, ou não está enfrentando por medo, está temendo. E o Senhor está dizendo, não, arruma, alinha. Porque eu estou com você, eu vou te proteger. Senhor meu Deus, nesta manhã maravilhosa de domingo, dia 3 de dezembro de 2023, o ano da unção de governo, eu oro neste último mês, último jejum, que eu abro agora, o último jejum da manutenção dos projetos conquistas para 2023. Eu abro esse jejum agora, com essa certeza que hoje será um dia definidor, com escolhas que vão e decisões que vão definir o rumo de vidas. Eu creio que este mês já está sendo, pela nossa fé, e vai se concluir assim, como um mês definidor. Eu oro diante dessa palavra, de tudo que o Senhor vai fazer aqui hoje, e peço que ela esteja vestindo vidas, tomando os corações, dando entendimento, elevando o nível de consciência, dando visão e clareza, levando a decisões e a um posicionamento diferente daquele que vinha sendo mantido ou praticado. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, perdoa as nossas fraquezas, perdoa as nossas covardias e intimidações, perdoa os nossos passos errados, ou mesmo a nossa estagnação, perdoa. Fala aos corações poderosamente, que esta palavra tenha entrado e já mudado perspectivas, mudado a visão, dado o entendimento, aumentado a percepção, a consciência de cada pessoa. Que o teu povo tenha clareza, uma visão muito clara daquilo que o Senhor está mostrando, está apresentando, está falando, está descrevendo, está revelando, está insistindo. Que cada um, Senhor, possa, nesse momento, dar atenção à palavra, numa época em que, lamentavelmente, muitas pessoas já não dão mais atenção à sua palavra, ela já não tem o peso que deveria ter, a tua palavra, a tua voz, já não tem o mesmo peso que deveria ter, e eu oro por mudanças aqui, para que barreiras, aquilo que foi construído, que tem separado algumas pessoas do Senhor, que tem cegado, que tem bloqueado a capacidade de ver, de entender, eu peço que, Senhor, que isso seja mudado, e que um temor, e que uma visão clara esteja tomando conta dos corações, que a tua palavra tenha peso, porque o Senhor vela pela sua palavra para cumpri-la, que um alinhamento aconteça, que aqueles que estavam fora do caminho do destino, possam se colocar no caminho do seu destino, e receber a sua palavra, e se colocar no lugar que é para elas, e ocupar com firmeza, com autoridade, com coragem. Eu oro, Senhor, para que a tua palavra tenha peso, tenha impacto, cause mudanças nos corações. Eu oro por mudança, Senhor, toca profundamente, Senhor, que aqui não tenha mais pessoas que têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, o coração está endurecido. Não, muda isso, Senhor, muda isso, Senhor, toca profundamente, fala profundamente, direciona,
clareia, dá, Senhor, um temor, que a tua palavra entre com impacto, que nada mais fique aí parado, bloqueado. Não, 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 que ela esteja entendendo, que ela esteja recebendo como ela deve receber, e esteja já tomando decisões, entendendo o que o Senhor está falando, e se ajustando com o Senhor agora. É preciso se ajustar, é preciso se alinhar, é preciso crer, é preciso se colocar no lugar que o Senhor determinou para nós. É preciso se colocar no caminho do destino, crer na sua palavra e fazer conforme ela está direcionando. Vem até nós com poder, Senhor, vem até nós com poder. Eu não sei o que a intimida, o que a bloqueia, eu não sei, Senhor, o que a amarra, o que trava a vida dela, mas agora, em o nome do Senhor Jesus, eu dou uma ordem que isso saia, em nome de Jesus, e que ela seja livre, completamente livre, e que ela se levante, liberta, bem posicionada, para ocupar o lugar que é dela, o lugar que o Senhor designou para ela, a escolheu para estar, ocupar, fazer, e é onde ela terá sucesso, é onde ela vai ter resultados, é onde ela vai ter realização, é onde ela vai vencer, é no lugar que o Senhor determinou para ela, é onde ela vai ser realizada, bem-sucedida. Não, o Senhor não promete facilidades, mas o Senhor sempre diz: vá, porque eu estarei com você. Vá, porque eu estarei com você. Levante-se e vá, porque eu estarei com você. Não tenha medo. Vá, porque eu estarei com você. Vá, porque eu estarei com você. Ocupe este lugar, porque eu estarei com você. Faça, porque eu estarei com você. O que o Senhor disse para Jeremias era algo muito grande. Ah, Senhor, o que o Senhor disse para ele era algo muito grande. O que o Senhor disse que ele faria era algo muito grande. O que o Senhor disse, o lugar que ele ocuparia era muito grande. E ele não se sentia capaz. Ele tinha medo. As pessoas que ele ia enfrentar eram pessoas muito poderosas. Ele ia estar diante de gente muito poderosa. Tudo intimidava e ele não se via capaz. Mas o Senhor disse: vá, não tema, porque eu estarei com você e o protegerei. Ocupe esse lugar, porque eu vou estar com você. Vá e faça, porque eu vou estar com você. Acredite, eu te projetei para isso, eu estarei com você. Que o teu povo creia, Senhor, e que a palavra tenha peso, tenha impacto e mude radicalmente a visão de consciência e esteja preparando muito bem os corações e levando vidas a se prepararem para o que o Senhor está dizendo. Eu vou fazer. Eu te escolhi, te separei e te designei para isso. Eu estarei com você. Assuma, Senhor, essa reunião, todo esse dia, tudo que vai acontecer aqui, que seja dirigido pelo Senhor, acompanhado com unção e poder, que o poder, a unção do Senhor esteja sobre nós. Que a graça do Senhor nos cubra
e que eu possa ver no término desse trabalho pessoas ungidas, poderosas, tomadas de unção, de poder saírem daqui. Assuma este trabalho, cubra-nos com teu sangue, acampa os teus anjos aqui, que a tua presença seja real, Senhor. Que a tua presença seja real. É o que eu te peço. Peça isso para o Espírito Santo aqui. Eu quero sair deste domingo num nível mais alto. Eu quero sair uma outra pessoa daqui. Eu quero ver e entender coisas e alinhar a minha vida. Eu quero essa capacidade de me preparar para o que o Senhor tem para mim. Eu quero ocupar esse lugar que o Senhor me designou para estar. Eu não vou fugir do que o Senhor tem me chamado. A missão que o Senhor tem para mim, eu quero ocupá-la, exercê-la com sucesso. Porque eu sei, eu entendi, que ainda que eu não me sinta capaz, o Senhor está dizendo, você pode não se sentir capaz, mas eu te capacitei para isso. Então você não vive por sentimentos, você vive por fé. Não é o que você sente, é o que você sabe, é o que você acredita. Acredita no que eu estou falando e vá. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer, eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.